Olá, meus irmãos, boa noite. A paz do Senhor. Estamos ainda em clima de final de festa, clima de fim de ano. Até esperava mais irmãos aqui pela fé. Para uma quinta-feira eu fiz 60 kits desse aí. Mas a gente sabe que é difícil chegar nesse horário de verão, o pessoal ainda acha que está cedo. Mas a gente vai caminhar com aqueles que estão aqui, aqueles que chegar vão poder desfrutar aí da nossa exposição. Amém? Agradeço cada um que veio, que se preocupou. Vamos primeiro orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos juntos como igreja, reunidos aqui em Teu nome, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa, Pai, esclarecer as nossas mentes, para que possamos juntos aprender mais de Ti. Recebe o nosso culto, recebe a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano.
suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Declare glória a Deus. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom louvarmos ao Senhor, principalmente com esses hinos mais antigos. A gente sente aquele gosto de nostalgia. Eu, quando ouvi de novo esse hino, que já tinha até esquecido, minha noiva que me mostrou em casa, eu comecei a lembrar dos cultos que eu frequentava na casa da minha avó, pequeno. Aqueles cultos que tinham antigos, violão, louvor. É muito bom a gente relembrar o passado, relembrar aqueles tempos que reuníamos somente para oração, somente para louvor. E parecia que não eram coisas tão simples, né? Nós nos reuníamos, louvávamos, adorávamos, não precisávamos de som, não precisávamos de cantores famosos, era simplesmente isso, não é verdade? Vamos continuar então louvando ao Senhor.
Santo, santo, santo é o teu nome, Pai.
queremos mais uma vez te agradecer, Senhor, e dizer que somos gratos, Pai, e queremos declarar nessa noite, Pai, que somos barros, Pai, disponível em Tuas mãos, Pai. Faça, Pai, com as nossas vidas de acordo com o Teu querer, de acordo com a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor, meus irmãos. Vamos começar a nossa pregação dessa noite. Você que não assistiu a primeira exposição, o link já está na internet. Como está sendo filmado, você pode clicar aqui, aqui ou aqui em cima. Quem vai ver pela internet vai conseguir acessar o link. Mas vamos dar prosseguimento. Falamos em setembro sobre Gênesis 1. Quem estava aqui, levanta a mão. Quase todo mundo, né? Quem não estava, só acessar o link lá do YouTube. Então falamos da criação. Vocês lembram? Fomos falando pausadamente dos 7 dias, desde o primeiro dia em que Deus foi criando. E a cada dia da criação, Deus foi criando as coisas. Vocês lembram disso? Hoje, nós vamos falar sobre Gênesis 2 e Gênesis 3. Falamos sobre Gênesis 1 e chegamos a comentar 3 versículos de Gênesis 2. Estão lembrados? Então, hoje nós vamos falar a partir do versículo 4. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Então, vou pedir que apague a luz, por favor. A gente está com um probleminha no nosso Data Show. Então, a gente vai falar sobre esses 3 temas. Vamos falar sobre a formação do homem, vamos falar sobre a formação da mulher e vamos falar sobre a queda do homem. Então, esse é o nosso itinerário de hoje. Formação do homem, formação da mulher, queda do homem. Vamos falar sobre quem era Adão, qual era a natureza de Adão. Vamos falar sobre o pecado, vamos falar sobre o mal, e aí nós vamos decorrer verso a verso, expositivamente, não opiniões minhas, mas sim o que o texto diz. Vocês lembram o que é pregação expositiva? É a exposição do texto. Então vamos começar o nosso estudo. A formação do homem. Verso de número 4, deixe sua Bíblia aberta, não feche. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Aqui nós vemos a palavra Gênese. Logo de início, a palavra Gênese em hebraico vem do verbo que significa procriar ou gerar filhos. Ou seja, a palavra Gênese, Pelodot. A palavra hebraica vem de um verbo significando procriar ou gerar filhos. Então nós vamos encontrar essa palavra no texto original, que diz respeito a Gênesis. Então, esse é o nosso verso 4. Sem muitas informações, é só a gente ler que a gente consegue entender. Dando prosseguimento ao texto, verso de número 5. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Aqui nós vamos ver outra curiosidade importante. A gente viu que no Gênesis 1, a palavra designada para Deus era Elohim. No plural, é usada tanto no singular como no plural, ou Deus ou deuses, porque era uma palavra anterior ao que a Bíblia foi escrita, então não havia ainda um nome exato para Deus. E aqui em Gênesis 2 vamos ver a primeira vez a palavra Yahvé, que diz respeito YHWH. Pela primeira vez é usado o termo na nossa tradução idiomática, ou Javé ou Jeová. Então vamos ver aqui a primeira vez usar o termo Jeová em Gênesis 2. E nós vamos ver que Moisés ele vai fazer
uso disso em Êxodo, capítulo 6, no verso 2 e 3, Moisés vai falar: disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo nome o Senhor não me revelarei a eles. Aqui, já lá em Êxodo, Deus falando a Moisés, nós vamos chegar lá, se Deus nos permitir, Deus falando que sobre a revelação do nome dele, Yahvé, ou Jeová, ou Javé. No verso número 6, queridos: todavia brotava água da terra e irrigava a superfície do solo. Ainda nesses primeiros versos de Gênesis 2, o autor do texto ele está dando mais ou menos uma pincelada do que foi Gênesis 1 e um pouquinho do início da criação do homem. E aí nós vamos ver no verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E aqui nós vamos começar a destrinchar o texto. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é: Deus formou o homem. O corpo do homem foi criado do pó da terra. A palavra nesse sentido foi exatamente usada, Iezer, a palavra, ela foi usada exatamente, designada como aquela imagem ali, como se fosse um olheiro formando algo, como se fosse realmente um olheiro formando, modelando a massa. Então o texto está dizendo nesse sentido, a criação do homem foi mais ou menos nesse sentido. Deus ele formou o homem nessa forma, como se estivesse modelando uma massa. Então Deus ele fez o homem com todo cuidado, criando, modelando. E nesse mesmo verso a gente vê algo interessante. Diz que Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. Então, ele não só fez o homem, ele não só pegou um pedaço de barro, e formou aquele boneco. Ele fez algo a mais, ele foi e soprou em sua narina o quê? O fôlego de vida. Foi um passo importantíssimo. Deus, ele estava ali, é como se Deus ele estivesse entregando, comunicando a sua vida com aquele ser inanimado. Que a partir do momento que ele sopra, o que acontece? Gera vida. O texto ele está dizendo isso. Deus pega um barro, começa a modelar esse barro, faz lá um bonequinho de barro inanimado, e aí Deus vai lá e sopra com seu fôlego de vida. Não é um sopro como o nosso. São termos usados unicamente para o Deus onisciente, onipotente e onipresente. Ele vai e sopra o fôlego na vida daquele homem. E aí nós vemos o terceiro passo da criação nesse mesmo verso. Tornou-se alma vivente. O homem passa a viver. O homem passa a respirar. O homem passa agora a ter vida própria. Então, a gente vê aqui que a semelhança do homem com Deus não é somente física. Aliás, não é física, mas sim no poder de pensar, no poder de sentir e no poder de comunicar-se. Vamos dar prosseguimento então, meus irmãos. Então aqui nós vemos que há 4 características nessa criação do homem. Primeiro, que o homem pode pensar e o homem pode agir. Deus, ele deu esses atributos ao homem. A imagem e semelhança de Deus, não é porque Deus não é parecido conosco. A primeira característica é essa. Deus deu ao homem condição para que ele possa pensar e para que ele possa agir, sem interferência alguma. O homem, Adão no Éden, ele poderia pensar e agir, porque assim ele foi feito. E ali ele poderia se comunicar com os outros, naquele contexto dos animais. Ele tinha, não só com os animais, como com Deus. Ele tinha esse atributo. E ele também tinha, na nossa pirâmide ali, o atributo de discernir e discriminar. Ele sabia o que era uma maçã, ele sabia o que era uma pera, ele sabia o que era um gado, ele sabia o que era um peixe,
porque já estava tudo criado. E na nossa base da pirâmide, o homem ele poderia determinar o seu próprio caráter. Deus ele não fez um robô. Deus ele não fez um robô. Deus criou o homem com todos esses atributos. E nós vamos ver que depois do pecado algumas coisas vão mudar. Então todo mundo está entendendo? O homem ele consegue agir, ele consegue pensar, ele consegue se comunicar, ele consegue discernir, ele consegue discriminar e ele consegue determinar o seu próprio caráter. Ele não sofre influência alguma. Deus o criou dessa forma. E agora nós vamos fazer uma rápida leitura. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Verso de número 8. Verso de número 9. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembra que eu falei na primeira exposição que de início, muitos irmãos ficaram até escandalizados, o homem foi feito vegetariano. Quando nós chegarmos em Noé, a partir de um determinado momento, Deus manda que o homem comece a comer carne. Mas, a princípio, o homem era vegetariano. Nós vamos ver em todas as diferenças que Deus manda ele se alimentar dos vegetais e dos alimentos frutíferos. E diz o texto ali que Deus estava no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Logo, logo nós vamos falar sobre essas duas árvores. Versículo de número 10. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Verso de número 11. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Avilã, onde existe ouro. Olha que coisa linda que era o jardim do Éden. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. Verso de número 13. O segundo que percorre toda a terra de Cuxê é o Gion. 14. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o rio Eufrates. E aqui nós vemos o autor do texto destrinchando o que era o Éden. E quando eu li esse texto pausadamente, olhando, observando, eu pensei na hora, meu Deus, o que Adão fez? O que Adão foi fazer? Por que Eva foi comer daquele fruto? Olha que beleza que o homem desfrutava. O homem era perfeito, foi perfeitamente criado, ele tinha um contato direto com Deus, e ele, em determinado momento da sua história, ele cai. Exatamente? Que diz o texto. Então, ali tinha um jardim, e nesse jardim que o homem vivia, a palavra Éden, ela significa agradável, prazer e deleite. O que isso quer dizer? Era um lugar perfeito. Era um lugar perfeito. Era um verdadeiro paraíso, como nós vemos em filmes, como nós lemos em contos. Aquele lugar era perfeito. E não era balela, não era história. Aquele lugar era perfeito, porque a Bíblia diz que ele era perfeito. E ali o homem desfrutava de comunhão e companheirismo com o seu Criador. Adão, ele tinha o privilégio de todos os dias encontrar Deus no meio do jardim e ser companheiro de Deus. Olha que coisa magnífica. E outra coisa, Adão trabalhava no Éden. O trabalho não é resultado do pecado. Muitas pessoas falam que o trabalho é resultado do pecado. Não era. A gente leu aqui anteriormente que Deus colocou o homem no jardim para o quê? Para cultivar, para trabalhar. Então o homem já trabalhava no Éden. O trabalho não é castigo. E aqui nós vemos um outro ponto. Existiam rios que davam vida àquele ambiente. E não eram esses rios que nós conhecemos poluídos aí, não. Esses valões que existiam até ouro, que ele podia beber, que ele podia tomar banho. Era um lugar maravilhoso. E por fim, o homem tinha total livre-arbítrio. O homem não era escravo do pecado. O homem era totalmente livre.
ele sabia o que ele estava fazendo quando ele comeu da fruta. Ele não foi enganado pela serpente, como muitos pensam. Ele sabia exatamente que se ele comesse daquela fruta, ele morreria, como de fato ele morreu. Dando prosseguimento, verso de número 15, é aquilo que nós falamos. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então o homem tinha essa ocupação de estar ali no jardim, de estar plantando, de estar cultivando aquele jardim por ordem de Deus. Então o homem tinha como ocupação trabalho. Nota-se que o mesmo existia antes do pecado. Somente o trabalho faz o homem encontrar plena realização e contentamento. Isso é verdade. Não diz o ditado popular que cabeça vazia é oficina de quem? Então o homem, aqui nesse contexto, não só o homem como a mulher, ele consegue encontrar contentamento no trabalho. Por isso que Deus deu logo a ele algo para se fazer. Vai lá, cultiva o solo, cuida dos animais. Então, nós vemos que o trabalho é bênção. O trabalho não é maldição. Mais uma vez eu falo isso aos irmãos. Então, o homem ele estava livre da terra que seria amaldiçoada por causa do pecado dele. Não existiam insetos e plantas nocivas. Todos os insetos eram muito bonzinhos. Não tinha praga, não tinha seca. Ele podia plantar, ele podia fazer tudo ali. Hoje, se a gente for quem planta as coisas, sabe que você tem que colocar um remedinho lá para a praga não vir comer as plantas. Adão não precisava fazer isso. Então, todas essas coisas, elas são consequências de quê? Do pecado do homem. Então, a gente vê pelo texto bíblico o que o pecado fez na humanidade. Então, versos de número 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Deus fala para o homem: olha quanta árvore tem aqui. Olha quanta fruta você tem para comer. Coma de tudo que você quiser, exceto... Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, Adão era inocente? Adão não sabia o que estava fazendo? Deus falou para Adão: você pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Então, Adão era cercado de suprimento. Adão, ele tinha o que comer. Ele não passava fome. E naquele contexto ali, Adão ele não tinha natureza pecadora. Adão não tinha ainda sido manchado pelo pecado. E outro ponto importante: Adão foi avisado das consequências. Como eu disse, Adão não foi pego de inocente. Não é verdade? E no verso de número... Agora nós vamos... A gente falou da formação do homem, e agora a gente vai falar da formação da mulher. No verso 18, Deus fala: então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Falei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Agora nós vamos entender agora o papel da mulher na vida do homem, na vida da família. Então, Deus já coloca esse ponto de partida. Alguém que o quê? Que o auxilie e lhe corresponda. Então Deus está dizendo: olha, você está aí sozinho, cultivando o seu solo. Eu vou preparar alguém para você que te auxilie,
te corresponda. Então a gente vê que o papel da mulher é partilhar das responsabilidades com o homem. O homem ele já não teria mais toda a responsabilidade. Algumas responsabilidades ele teria que passar para sua esposa. Nós vemos outro ponto interessante. A mulher teria que amar e compreendê-lo. E vice-versa. O homem também. Então a gente vê uma relação de amor e compreensão. E o terceiro ponto, que é o mais interessante, foram feitos para a execução dos planos de Deus. Então, nós vemos aqui outro ponto interessante, no verso 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem, para ver como esses lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. A gente vê que lá no Éden, o homem já tinha essa função de dar nome. A gente vê que, eu gosto muito de ver essas reportagens de bichos que são encontrados, novos. Você vê que a primeira coisa que o cientista pega, ele faz o quê? Dá um nome. Primeira coisa, acha uma espécie nova de ser vivo, ele já corre para dar um nome, para patentear aquele nome, para dizer que, ó, eu dei o nome a bicho tal, a animal tal. E Deus vê que o homem ele está solitário, traz todos os animais e fala assim, agora dá nome a todo mundo. E a gente vê Adão dando nome aos bichos. Só que, assim que o homem deu os nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Mesmo com todo esse trabalho, o homem ainda estava só. Então não tem como o homem fazer as coisas sozinho. Não é verdade? Não tem como ele seguir sozinho. Mesmo ele tendo feito tudo isso, ele ainda não conseguiu encontrar alguém que lhes correspondesse. E aí no verso de número 21, então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhes uma das costelas, fechando o lugar com carne. Então, o que Deus fez? Tirou da costela de Adão. Quem? A mulher. Tirou da costela de Adão. Não foi da cabeça. Por que não foi da cabeça que ele tirou? Porque o homem tem que governar sobre a casa. Por isso que não foi tirado da cabeça. Não foi dos pés. Por que não foi dos pés? Porque o homem não pode pisar sobre a mulher. Mas foi da onde? Foi da costela. Foi do lado. Por quê? Porque para ser protegida, para ser amada. E é perto de onde? Do coração. Olha como é que Deus é perfeito. Olha como a perfeição. Até nesse ponto, Deus ele planejou tudo perfeitamente. Lindamente, como diz a gíria. E aí nós vemos a criação, a formação da mulher. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a trouxe a ele. E aqui nós vemos a instituição do casamento. Tem muita gente dizendo por aí que o casamento é uma instituição falida. Mas quem diz isso não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, não conhece muito menos Deus. No verso 23, disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então, essa expressão, carne da minha carne, o homem está reconhecendo que ela foi uma criação de Deus, que ela foi escolhida divinamente por Deus para ser a sua companheira. Foi algo de Deus. Então, carne da minha carne, Adão está reconhecendo a criação de Deus, ele está reconhecendo a vontade de Deus para ele. Verso de número 24, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Primeira coisa é a santidade do casamento.
Aqui Deus já está fundamentando o casamento na santidade. Outro ponto interessante é que tem a necessidade básica de ser algo firmado pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo trabalhe na união, como foi feito. E no terceiro ponto, a edificação de um lar. Então Deus ele cria o homem e a mulher para serem santos. Isso falando matrimonialmente, irmãos. Com a necessidade básica destacada pelo Espírito Santo para a edificação de o quê? Para a edificação de um lar. E aqui nós vemos Deus formando o homem e depois Deus formando a mulher. E aí nós vamos entrar em Gênesis 3, que eu chamo de a parte triste e tenebrosa da história do homem. Vamos lá. Antes da gente entrar, a gente vai ler o verso 25. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aqui é o estado original do homem, sem influência nenhuma do pecado. Eles viviam nus e não sentiam vergonha. Eles viviam normalmente. Então aqui é o estado original deles. A partir de Gênesis 3 já vai começar falando da serpente. Aqui nós vamos entender a história, nós vamos entender um pouquinho da nossa natureza antes de Cristo nos modificar. E aí nós entramos no terceiro ponto, a queda do homem, que é muito assunto para discussões teológicas, do que era o homem antes, do que era o homem. Será que a queda manchou o homem? Será que não manchou? E mediante a palavra de Deus nós vamos entender, passo a passo. Versículo de número 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha que coisa interessante. Aqui tem uma controvérsia nesse verso, não só no verso como no texto. Há uma pergunta: será que a serpente foi uma manifestação do inimigo? Ou será que o autor de Gênesis utilizou o diabo como uma serpente apenas para ilustrar? Isso é uma discussão milenar. Teólogos discutem, tem gente que diz até que a serpente tinha pés. Só que o que importa não é se o diabo possuiu a serpente, ou se a serpente tinha pés, ou se é uma figura. O que importa é o que o texto tem a nos dizer. Então, foi escolhida a serpente por quê? Era o animal mais sagaz, era o animal mais ardiloso. E um ponto interessante aqui é que nós vemos já a figura da serpente falando livremente com Eva. Então dá a entender que já havia algo acontecido antes dos escritos que a gente tem de Gênesis, entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Houve algo antes, até em Apocalipse nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Nós vemos a serpente se andando naquele local livremente, falando com Eva livremente, maliciosamente falando. Pode falar, minha irmã? Alguns teólogos dizem que a serpente, o nome serpente dado, não queria dizer que era uma serpente, uma cobra. Isso. Porque outros animais não falavam. A serpente fala igual todos os animais falavam, ou só a cobra falava. Então é assim, é algo muito... É muito relativo, não é? Assim, o importante é que a gente tenha um registro bíblico do que realmente, do que aconteceu realmente. Então, a serpente ela era isso, só um símbolo. Ardilosa, indiciosa e maliciosa. Esse era a serpente. Lá no Apocalipse nós vamos ver outro termo, velho dragão. Então a gente vê que o diabo tem todas essas características ali. Ele é ardiloso, ele é indicioso e ele é malicioso.
gosto muito de ver debates, né? Justamente falando que a questão da Duma serpente era um dos diabos, meu inimigo, diabo, transformado, ele veio, só se transformou naquele momento para induzir Eva, né? Por isso que ele é dado como isso, como serpente. Realmente esse dá. Eu, particularmente, a minha visão é mais que sejam símbolos criados para a gente entender os pontos, né? Porque Gênesis, desde o início, vai usar simbologias, vai usar numerologias que os judeus entendiam, compreendiam. Dando prosseguimento, irmãos, no verso 2, respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Ela está dizendo à serpente: olha, podemos comer do fruto da árvore do jardim. Você vê que a serpente ela faz uma pergunta primeiro. Ela não cita a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Ela não cita. E Eva ela já responde isso: olha, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, Eva falando: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário, vocês morrerão. E mais uma vez eu entro na minha tese: Eva não era inocente, ela disse. Deus disse que eu não podia comer o fruto. E Deus me alertou que se eu comesse desse fruto, eu morreria. Então, a gente vê nesse texto que a tentação é o quê? Ela é humana. A tentação é humana. Então, Eva acrescenta a palavra tocar. Deus não tinha falado em tocar. Deus só falou: você pode comer de todas as frutas. Mas ela acrescenta a palavra tocar. E a gente tem o seguinte pensamento: ninguém peca sem desejar o pecado. O pecado não é consciente. Mesmo para Eva e mesmo para Adão, que tinham a natureza perfeita, não tinha uma natureza decaída, o pecado ele vem nos tentar. Só que ali eles tinham o poder de dizer não ao pecado. Ali eles poderiam dizer não ao pecado, porque eles eram livres, totalmente livres. E aí a gente vê o que Tiago fala. A gente vê lá em Tiago, se eu não me engano, 3, versículo 15, que, se alguém puder abrir aí rapidamente, ler. Eu acho que é Tiago 3, capítulo 15, eu esqueci de colocar a referência ali. Não, esse é o 4, por favor. Não, então desculpa, é o 2 então. É o 2, é o 2. Então é o 5. O versículo diz que fala que o pecado consumado gera morte. Cada um é engodado, é atraído pela sua própria concupiscência. E a sua concupiscência gera a morte. Não, é Tiago mesmo. Tiago que está falando sobre isso. Então, vê se é um 15. Ah, eu esqueci. Isso, é um 15. Você viverá a luz do pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então, o pecado é algo desejável. O pecado não é inconsciente, o pecado é desejável. Então ninguém peca sem desejar antes. Naquele contexto, ninguém peca sem desejar antes. Então, nós vemos nesse contexto e nesse bate-papo entre Eva e a serpente já colocando as suas asinhas de fora. Olha, vamos lá, vamos ver. Aí no versículo 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. O diabo, por isso que a Bíblia diz que o diabo é mentiroso, ele é homicida desde o início. Deus disse o quê? Se vocês comerem, vocês vão morrer. O que a serpente diz? Certamente não morrerão. Deus não pode mentir. Então,
vemos aqui algo interessante a ser falado. Deus ele não pode mentir, Deus não mente em hipótese alguma. E a serpente ela vai e diz à mulher: certamente vocês não vão morrer. Certamente vocês não vão morrer. Então, o pecado, ele basicamente ele funciona dessa forma. Dessa forma. E aqui ela ainda não provou do fruto. Aqui ela ainda não comeu o fruto. Olha, por isso que é bom a gente trabalhar o texto e entender o que o texto diz. A serpente falando: Deus sabe que no dia que dele comerem, seus frutos, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha as palavras que a serpente, que o diabo está usando para aquela mulher. Ele é muito sagaz. Pode falar. Eu vou pedir só para quem for falar, se puder chegar aqui e pegar o microfone, porque na gravação vai sair melhor. Então, se chegar um microfone aqui, porque não vai falar no microfone não. Eu falo alto, mas deixa. Dá para a gente poder observar que Satanás ele sempre faz a mesma jogada. Ele se utiliza de meias verdades e ele tem conhecimento da palavra. Pode ser. Ele tem conhecimento da palavra, porque ele estava com Deus quando tudo foi criado. Sim. Só que ele se utiliza de meias verdades, ou seja, ele joga com a Bíblia para poder ludibriar a pessoa. Da mesma forma, ele também usou a palavra quando foi tentar Jesus no deserto. Sim. Mas distorceu. Só que Jesus era a palavra. Entendeu? A diferença da tentação. A tentação de Eva com a tentação de Jesus foi praticamente a mesma. Só que Jesus era a palavra. Jesus é a palavra. Jesus usou ele mesmo. Olha, a palavra diz isso, diz aquilo. Só que Eva, ela ficou naquela. E aí? E o diabo, ele colocou essas palavras para Eva, dizendo: Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Seus olhos vão se abrir e você vai conhecer o bem e o mal. Então, a cobrinha diz lá: vocês vão ser como Deus. Primeira coisa que a gente vê ali, o que ele diz para as mulheres? E é o que o diabo faz. O que ele faz? Ele dá falsas esperanças. O inimigo ele não tem nada, o inimigo ele não criou nada. O que ele faz? Ele dá falsas esperanças. Outro ponto interessante nesse verso: ele fez terríveis e duras acusações contra Deus. Entendeu? Olha como ele acusou Deus de egoísmo, ele acusou Deus de falsidade. E olha como a tentação ela chegou no ouvido de Eva, na frente de Eva. E outro ponto interessante: ele alegou que Deus tinha inveja de sua criação. Olha que mentira! Ele chamou Deus de invejoso. Ele diz: olha só, a partir do momento que vocês comerem do fruto, vocês vão ser como ele. Ele não quer que vocês sejam como ele, conhecedores do bem e do mal. Meus irmãos, sinceramente, qualquer um de nós, o grande pecado ali foi um só. Eles queriam ser como Deus. Qualquer um de nós, se ouvíssemos essas palavras, quem não quer ser como Deus? Sinceramente falando, quem não quer ser como Deus? Por isso que Paulo vai dizer: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, nós vemos ali que ela ficou balançada. Então, o inimigo ele sempre vai usar dessas artimanhas. Por isso que nós não devemos ouvir nada que ele fala. Nada, exatamente nada. E aqui nós vemos, então, a queda do homem. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Aqui nós vemos uma série de ações. Primeiro, ela viu, ela olhou o pecado. Ela olhou o pecado. O pecado ele sempre começa assim. Primeiro nós vimos, nós olhamos o pecado. Depois, nós pegamos o pecado para ver. Foi assim com a fruta. Olha, ela é agradável. Ela pegou a fruta. Nossa, ela é gostosa de pegar. Ela é apalpável. Olha, cabe certinho na minha mão. E depois, ela
comeu. E depois o que ela fez? Ela deu ao seu marido. O pecado, quando é assim, geralmente são esses os sintomas. Nós fazemos igual, porque nós temos essa herança adâmica. Então, o pecado ele é atraente. Nós tocamos o pecado, nós praticamos o pecado e por fim nós recomendamos o pecado, assim como Eva fez. Faz que é bom, faz que é gostoso. Isso aí, pode ir lá, vai fundo. Então foi assim com Eva. Foi assim com Eva. Eva fez exatamente essas coisas. Então, a serpente não enganou ela. Ela foi afoita porque ela conhecia o que Deus tinha dito a ela. Deus tinha dito tudo a ela: se você comer, você vai morrer. Então, no verso 7, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então nós vemos aí o pecado no ser humano. Eles entenderam que eles estavam nus e rapidamente eles se cobriram, foram vestir uma roupa de figueira rapidamente. Olha como a mentalidade deles mudou completamente. A partir do momento que eles comeram o fruto, nós tínhamos um Adão e uma Eva, e agora nós temos outro Adão e outra Eva, com uma mentalidade, com um corpo totalmente diferente por causa do pecado. Então nós vemos que os olhos se abriram. Então o milagre prometido pelo tentador realmente aconteceu. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Agora vocês vão saber o que é o bem e o mal, necessariamente mais o mal. Versículo de número 8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, agora nós vamos conhecer o homem, ou quem nós éramos antes de conhecer a Cristo. Vamos ver olha o que o texto está dizendo. E aí a pergunta: por que o homem não buscou se reconciliar com Deus naquele momento? Por que o homem não buscou se reconciliar com Deus naquele momento ali? O salmista vai dizer, e Paulo vai dizer também, no Novo Testamento: não há um justo sequer, nenhum. Não há um que entenda, não há um que busque a Deus, não existe. Isso é um salmo. Paulo vai repetir: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E Deus pergunta: onde é que você está, Adão? Onde é que você está, Eva? Cadê vocês? E vamos ver na continuação do texto. Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Nós vemos de novo a relação. Qual era a relação de Adão antes com Deus? Adão ia todos os dias ao jardim encontrar com Deus. Ele desfrutava de quê? De companheirismo. Ele desfrutava de quê? De relações com Deus. E o que ocorre? Adão ouve Deus, o que ele vai fazer? Ele vai em direção contrária. Todos os que estão destituídos da glória de Deus não buscam a Deus, eles vão sempre ao contrário, eles vão sempre em outra direção. Sempre vai ser assim. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Deus pergunta. Então nós vemos o primeiro sentimento ali, é o sentimento de vergonha. O pecador, ele tem vergonha de Deus, porque foi despertada a sua consciência de pecador. Então ele tem vergonha de Deus, do ser de Deus. E outra expressão que o pecador tem: medo. Adão teve medo de Deus, por isso que Adão se escondeu de Deus. E outro ponto: distância do seu Criador. Se outrora Adão tinha uma relação de proximidade com o seu Criador,
Adão dessa vez prefere o quê? Se distanciar de Deus. A palavra pecado, ela significa errar o alvo. Vocês sabiam disso? Se nós somos, a palavra pecado significa errar o alvo. Se nós somos pecadores, quando que vamos acertar o alvo? Nunca. Então a palavra pecado, anota aí no seu caderninho. Pecado significa errar o alvo. Verso de número 12. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Que desculpa esfarrapada. Então, Adão transfere a sua responsabilidade para Eva. Ele podia dizer: eu comi. Ele sabia. Ele conhecia. Deus falou para ele: se você não comer, você vai morrer. Adão sabia o que ele faz? Foi a mulher que você me deu. Ela que é a culpada. E Deus pergunta para ela no próximo verso. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E a malandrinha também transfere a culpa, que é o que nós fazemos, transferir a culpa de um para o outro. Ela transferiu a sua responsabilidade para a serpente. Não fui eu não, foi o tentador. Ele veio aqui e me convenceu a comer. E aí a gente volta logo a Tiago. O homem é engodado pelo quê? Pelo seu próprio desejo. Eles tinham o desejo naquele momento de ser igual a Deus. De ser igual a Deus. Deus, lembra que nós falamos que o homem ele não tinha influência nenhuma externa. Deus fez o homem com responsabilidade para assumir os seus atos. Deus não fez um robô ali. Então, a partir do momento que ele come, ele passa a ser o quê? Escravo do pecado. Ele passa a ter a natureza adâmica. Ele passa a errar o alvo. Ele passa a se distanciar. Ele passa a caminhar contrário ao que Deus quer. Nós vamos ver isso nos próximos estudos em Gênesis, em Noé. Nós vamos ver isso em Abraão. Nós vamos ver isso no decorrer até que Jesus chegue e muda a história completamente. Faça o homem se reconciliar. Por que a Bíblia diz que Jesus veio para nos reconciliar com Deus? Somente Jesus pode fazer essa ponte entre o homem e o seu Criador. Verso de número 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sob o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Por isso que o pessoal fala que a serpente tinha pé, por causa desse texto. Entendeu? Deus chama: sua maldita, sua desgraçada. Deus está falando isso para o diabo. Isso é para o diabo. Mas tudo isso aí, todas essas questões que tu está colocando aí, andar sobre o seu ventre, do pó você vai comer, tudo tem a ver com o diabo. Realmente com o que o diabo faz. E a ilustração da serpente foi a melhor forma que o autor encontrou para dizer isso. Entendeu? 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui Jesus está falando da mulher, que é a igreja. Lá em Apocalipse nós vamos entender isso. A descendente dessa mulher é Jesus Cristo, e aqui a promessa: apesar de o homem pecar, apesar do homem ir contra Deus, Deus já está falando a respeito de Cristo, que o descendente dessa mulher vai pisar na cabeça da serpente e ela não vai poder fazer nada, só ferir o calcanhar. E Deus aqui já está dizendo, já está falando a respeito de Cristo, no verso de número 15, 14 e 15. E no verso de número 16, a mulher declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na sua gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele o dominará. Aqui é Deus falando para Eva. Então a gente vê as consequências do pecado. Aí a gente vai ver as consequências do pecado. Então ele declarou para a mulher: você vai ter dor no parto. Seu desejo vai ser para o seu marido. Seu desejo será para o seu marido. E você será sujeita ao seu marido. Aqui é Deus falando para Eva. Então, não tem feminismo
Não tem nada disso. Isso é bíblico. Então não adianta a feminista vir dizer, a pessoa da internet fala mimimi. Não tem isso. É o que a Bíblia diz. Então nós temos que expor a Bíblia. Então, Deus fala do parto, fala que o desejo da mulher é para o seu marido e ela tem que se sujeitar a ele, mas vamos com calma. Sujeição não quer dizer escravidão. Vamos com calma também. Tem gente que também interpreta esse texto totalmente diferente também. O marido é o tirano, o marido tem que mandar. Não é assim. E agora ele vai falar para o homem. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldito é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Olha só o que Adão fez com a gente. Então, está falando das dificuldades físicas dele. O homem vai ter que trabalhar todos os dias. Por isso que a gente trabalha todo dia. Tem gente aí culpando o Temer. Tem gente que culpa o Temer aí. Culpa a Dilma, culpa o Lula. Já é uma... Nós temos que trabalhar diariamente. E muito cansaço, muito enfado. Por causa desse trabalho. Então, o problema não é o trabalho. O problema é o cansaço. Que tudo isso ocorre. Eu lembro logo do Seu Madruga, parafraseando ele aí, quando ele diz que não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Ele falava isso no seriado. Realmente isso é verdade. Verso de número 18. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Está falando da terra. E você terá que se alimentar-se das plantas do campo. Mais uma vez, Deus falando, nada de carne por enquanto. Só vegetal. Só planta do campo, filho. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Deus está falando. Ao meu lado, você ia ter vida eterna, você ia viver eternamente nesse corpo. Visto que você pecou, agora você vai voltar para o pó, você vai morrer. Triste isso, né? E pensar que o homem foi feito para viver eternamente, mas por causa da desobediência, o homem morre. Deus manda o homem se alimentar das plantas. Diz mais uma vez que sua vida terá esforços. E ele diz que você também vai morrer carnalmente. Já tinha morrido espiritualmente, e agora você vai morrer carnalmente. Sua vida tem um prazo de validade, então não adianta, vai morrer. Então, Deus ainda foi bonzinho ainda em dizer as coisas para Eva e para Adão. Verso de número 20. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, com elas vestiu Adão e sua mulher. Aqui é uma demonstração da graça de Deus. Já lá no início, Deus mata o animal e veste os homens, veste Adão e Eva com a roupa dos animais. Já é uma demonstração da graça dele. E aqui nós vemos então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Ou seja, o homem estava no jardim. O homem já tinha conhecimento do bem e do mal, só que ali estava a árvore da vida. Depois o Senhor não come aquela árvore de novo ali? Botando desobediência. Então Deus, o que faz? Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Então Deus expulsa Adão e Eva do jardim. E no verso de número 25, já estamos terminando. Depois de expulsar o homem, colocou ao leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Então, vemos ali na imagem
imagem até muito legal, os querubins guardando e uma espada flamejante para que o homem não entrasse mais no jardim do Éden. E aí a gente tem uma pergunta: Deus é o autor do pecado? Todo mundo faz essa pergunta. O que os irmãos acham? Foi o homem que comeu o fruto, mas há uma discussão teológica muito grande em cima disso. Por quê? Dizem que Deus conhece, Deus conhece todo o processo da história, porque Ele criou a história. Então, as doutrinas protestantes, elas divergem muito. Só que nós vamos ver agora muitas falácias que dizem a respeito disso. Deus, Ele não é o autor do pecado. Deus, Ele não é o autor do pecado. E aí as pessoas vão dizer que Calvino dizia isso, que as confissões de fé reformada diziam isso. Nós vamos desmentir esse mito hoje. Vamos lá. Olha o que Calvino diz na sua dedicatória de Salmos, no volume 1, na página 37. Pode notar essa referência. Calvino dizendo: só porque afirmo e mantenho que o mundo é dirigido e governado pela secreta providência de Deus, uma multidão de homens presunçosos se erguem contra mim, alegando que apresento Deus como sendo autor do mal e do pecado. Dizem que Calvino diz isso. Olha o que ele diz. Por isso que é bom a gente sempre checar as fontes. Essa é uma calúnia tão estúpida que no piscar de olhos se desfaria em nada, se tais pessoas não sofressem de coceira nos ouvidos e não sentissem profundo prazer em nutrir-se com tais discursos. Calvino acreditava, isso é uma doutrina da providência de Deus, ele acreditava que Deus era proveniente de tudo era da providência de Deus. Mas ele nunca disse que Deus é autor do pecado, nunca disse que Deus é o autor do mal. E nós temos uma série de confissões de fé que nós vamos ler agora, que são mais ou menos da época, que vão dizer isso. Vamos lá. Uma das confissões de fé mais antiga, que é a confissão de fé belga, no seu artigo 13, sobre a providência divina, que diz assim, ó: cremos que o bom Deus, depois de ter criado todas as coisas, não as abandonou, nem as entregou ao acaso ou à sorte, mas que as dirige e governa com a sua santa vontade, de tal maneira que neste mundo nada acontece sem sua determinação. Concordam? Tudo acontece sob a determinação de Deus. Só que vai dizer, contudo, Deus não é autor, nem tem culpa do pecado que se comete, pois seu poder e bondade são tão grandes e incompreensíveis que Ele ordena e faz sua obra muito bem e com justiça. Mesmo que os demônios e os ímpios ajam injustamente, e as obras deles que ultrapassam o entendimento humano, não queremos investigá-las curiosamente, além da nossa capacidade de entender, mas adoramos humildemente e piedosamente a Deus em seus justos julgamentos, que nos estão escondidos, contentando-nos em ser discípulos de Cristo, a fim de aprendermos somente que Ele nos ensina da sua palavra, sem ultrapassar estes limites. Então Deus, Ele governa tudo, Ele sabe de tudo, mas o homem pecou pela sua livre vontade. Então Deus, Ele não pode ser culpado. As pessoas ficam, por que Deus deixou? É a questão do livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para o homem e ele pecou, e Deus não pode ser culpado disso. Deus não pode ser culpado disso. Então, essa foi a confissão de fé belga de 1561. Temos também a confissão de fé de Westminster. A confissão de fé de Westminster é a primeira confissão batista. Ela não é uma confissão batista, mas nós, os batistas, foi a primeira confissão que a nossa denominação abraçou como confissão de fé da igreja. E ela diz assim, ó: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Ou seja, Deus ordenou tudo. Só que, porém, de modo que nem Deus é autor do pecado, nem é violentada a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Ou seja, Deus ordenou tudo, mas o homem escolheu. Então, a vontade de Deus e as escolhas que o homem faz são compatíveis. É difícil de explicar, mas Deus, ele não pode ser acusado
de ser autor do pecado, de ser autor do mal. E aqui nós vamos para a primeira confissão de fé declarada batista, Confissão Batista de Londres, de 1689, que diz: a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus se manifestam na providência, de um modo tão abrangente que o seu conselho determinado se estende até mesmo à queda no pecado e a todos os atos pecaminosos, sejam de homens ou de anjos. Isto envolve mais do que uma mera permissão, porque Deus, muito sábia e muito poderosamente, limita, regula e governa os atos pecaminosos em uma dispensação multiforme, atendendo aos santos desígnios de Deus. Mesmo assim, a pecaminosidade desses atos procede das criaturas e não de Deus, que, sendo muito santo e muito justo, não é nem pode ser autor do pecado e nem pode aprová-lo, porque Deus é santo. Então essa é a nossa confissão de fé batista. Falamos de Calvino, falamos da confissão de fé belga e da confissão de fé de Westminster. Então não escutem o que as pessoas dizem. Então Deus, Ele sabe de todas as coisas, entendeu? Deus sabe de tudo, mas o pecado é culpa do homem. Ou seja, o pecado é a nossa culpa. Nós não podemos transferir igual Adão fez. Foi a mulher, foi Eva. Porque é muito fácil para o homem dizer que foi Adão que pecou, foi Eva que pecou, foi Deus que fez. Não, não foi Deus que fez. Precisamos assumir. O Evangelho é quando nós assumimos que somos pecadores. Então esse é o Evangelho. A culpa é nossa. A culpa é sempre nossa. Então, a gente finaliza aqui. Como é que você pode nos ajudar? Curta a nossa página no Facebook, siga o nosso perfil no Instagram, promova as nossas devocionais no WhatsApp, são muito abençoadoras. E aquele obrigado. Vamos agora, para finalizar, sortear os 2 livros. Pode falar, minha irmã. É interessante isso. Eu tive o prazer de participar de debates, como eu falei para você, né? Mas eu gostava muito disso, porque justamente, como você falou, essa questão do pecado da culpa. Mas Deus fez todas as coisas. Sim, Deus fez todas as coisas. Deus fez o pecado, né? Isso é o que a turma leva. Sim, a maior questão é essa: Deus não fez todas as coisas? Sim. Né? Deus não fez o bem e o mal? Sim. Deus fez o bem e o mal? Não. Deus fez o bem. Deus fez o bem. Deus fez o O bem. inimigo distorceu e trouxe o mal. Né? Trouxe o mal, sim. Através da nossa natureza humana, que falou mais alto. A grande questão é a desobediência. É isso que ele diz. Tudo gira em torno da desobediência do homem. Se Adão tivesse, e o pior, como você falou, Adão transferiu a culpa para Eva e até mesmo para Deus, né? Sim. Porque ele acusou Eva e acusou o Senhor, não foi Deus? Você que me deu a mulher. Sim. Então a culpa é tua, tu me deste uma mulher errada. É. A maneira dele. É o que nós homens, nós fazemos, como você falou, né? A gente transfere. E outra, difícil, Adão em momento nenhum mostra um arrependimento de pedir um perdão a Deus pelo erro cometido. Ele não admitiu que cometeu erro. Nem Eva, né? Não foram ali se perdoar diante do Senhor. Isso é justamente onde o Espírito Santo da gente entra. O Espírito, por isso, essa natureza de... por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. É o Espírito Santo que convence. O Espírito Santo que convence. Que a gente, a natureza da gente, por si só a gente não consegue. Por isso que Paulo vai dizer, a gente vê Jonas quando vai pregar em Nínive. Jonas não queria ir. Jonas pega um barco, vai para Tarso. Jonas não queria ir. E o que diz isso? O Senhor pertence à salvação. Ele fala, você vai. E no final do texto, no final de Jonas, quando as pessoas se convertem, ele fica triste. Entendeu? E se a gente for parar, pensar, analisar o contexto dele também, a gente vai entender por que ele fica triste. Quem eram os ninivitas? O que os ninivitas faziam? Então, o grande problema das pessoas hoje é a questão da humanização dentro das igrejas.
Entendeu? Então, assim, sempre o homem, sempre o homem, sempre o homem, sempre o homem. Então é muito fácil a gente culpar Deus. Deus é o todo pecado. Assim como Adão fez. A mulher que você me deu, foi ela que me deu para de comer. E a Eva foi a serpente. Mas todos sabiam que se comessem da árvore, morreriam. Olha que céu, amado, por favor. Sim. Isaías. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Mas aqui, irmão, o contexto aqui é um outro contexto. Nada foge do controle dele. A questão ali foi o que a gente leu ali, a questão da doutrina da providência de Deus. Só um exemplo rápido aqui, porque é um outro assunto. Vamos lá. Êxodo. Quando Faraó atingiu os israelitas, o que Deus fez com Faraó? O texto vai dizer o quê? Paulo vai dizer depois em Romanos, endureceu o coração dele. Quantas coisas ruins aconteceram naquele contexto? Muitas coisas. Deus usou muitas daquelas coisas ali para o livramento do seu povo. Assim, acho bom quando a gente chegar a Isaías, porque assim, irmão, assim, a questão é a seguinte, a exposição de um versículo, a gente pode explicar, mas assim, aqui a gente tem, assim, sim, mas aí, assim, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, para mim explicar esse texto aqui, eu vou ter que explicar Isaías 45 todo, porque ele está dentro de um contexto, entendeu? Sim, a providência de Deus. A providência de Deus. Sabia. Inventaram um versículo. Por exemplo, inventaram um versículo. Todo mundo fala como se fosse da Bíblia, mas ele não é. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. As pessoas citam isso, mas não é bíblico. Isso não é bíblico. Nem tem base bíblica para isso. Mas ele não é de todo errado, o que acontece com algumas pessoas. Entendeu? Então, algumas vezes, Deus vai usar as trevas, vai usar o mal para cumprir o seu propósito. Só que, sim, assim como ele permitiu, tudo é vontade, é permissão. Sim. Ele não criou o pecado. Agora é a vontade permissiva dele. Porque se a gente fala que existe uma outra criação, então a gente está falando que Deus não tem todo o poder, mas Deus é onipotente, ele tem todo o poder. Entendeu? Então a gente. Mas é aquilo, irmão, essa é uma pergunta assim, de um outro contexto que a gente precisa se aprofundar mais. Vamos para. Senão a gente fica preso em outro contexto aí. A gente pode um dia sentar um culto mais e a gente explicar esse texto pausadamente, entender o contexto. Então vamos lá, todo mundo está com seu númerozinho? F9. Vamos de novo só para... Todo mundo está com seu número aí? Todo mundo está com seu número? F9 de novo, só para a gente sortear certinho. 14. Não, vai de novo. Até sai alguém. Tem 60 números, tem 20. 11. Passa já. 29. 11. 11 ou 29? 29. Então esse aqui é o livro do R6 Pro, que infelizmente nos deixou esse mês, grande teólogo,
Livro muito interessante, que diz, posso perder minha salvação? É um livro bom. Ele tira todas as dúvidas. Nós que somos batistas, vamos ver lá na nossa declaração de fé, salvação não é um processo, salvação é um ato. Deus nos salva. Processo é santificação. Salvação é um ato. Então, lê o livro. Só essa camisa que é feia, né? Fazer o quê, né? Pode passar, né? 40? Minha tia, isso aí já dá. Isso aí é marmata. Isso aqui é um outro livro muito interessante. Estes são os últimos dias. Passa por aqui. Esses são os últimos dias. Então, é uma pergunta que todo mundo faz. Mediante a todos os acontecimentos, mediante a tudo que está acontecendo, é um livro bem pequenininho. Entendeu? É interessante ler também, quem puder comprar. É 13, 14, 15 reais. Muito bom esse livro aqui. Não perdeu a viagem, tá vendo? A gente saiu lá de São Gonçalo para vir prestigiar. Então, meus irmãos, antes de passar a palavra ao pastor mais uma vez eu queria agradecer a cada um que veio. As perguntas enriqueceram muito os estudos. Muito obrigado. E eu quero fazer um apelo, não sou muito de fazer apelo, mas eu peço que você ore, peço que você contribua, que você ajude. Eu não estou falando de dinheiro, porque cada charity desse aqui, cada livro desse, não foi doação, foi tudo comprado. Então, eu não estou falando de dinheiro. O que eu estou falando? Essa é a minha vocação. Eu sou chamado para isso. Então, o que eu estou empregando não é financeiro. Isso aqui eu encaro como investimento para a obra. Então, o que eu estou falando para vocês, irmãos? Se envolvam, convidem, participem, estudem, tirem suas dúvidas, tragam outras pessoas. Entendeu? Porque você não está perdendo tempo. Entendeu? Poucas igrejas fazem isso. Abrem seus cultos para estudos bíblicos expositivos. É bênção. Se você for quinta-feira da bênção, quinta-feira da vitória. Então, poucas pessoas hoje, poucas igrejas hoje, liberam espaço para estudar a Bíblia, para tirar as dúvidas. Então, valorizem. Valorizem, irmãos. Valorizem. É o que eu faço. Eu tô com um problema que eu não sei o que acontece com esse meu arquivo, que toda vez eu perco. O meu arquivo ontem ficou corrompido, eu tive que fazer o slide de novo. Da outra vez eu perdi, dessa vez eu perdi de novo. Mas é para a honra e glória do Senhor. Então, o tempo que eu gasto, esses tirinhos aí de livro, no dia que eu fiz, eu fiquei quebrando a cabeça, eu fui até 1h da manhã tentando fazer. Então, não é só financeiro, é tempo para estudar, é tempo. Então, valorizem. Chamem outros irmãos, divulguem, mostrem no Facebook, use a internet para abençoar vidas. Tem lá, quem é administrador da página da igreja, compartilha com seu amigo, entendeu? Porque mais pessoas precisam ouvir. O melhor projeto que uma igreja pode fazer de evangelismo é ensinar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus transforma vidas. A partir do momento que a palavra de Deus ela chega numa casa, ela transforma vidas, ela transforma a mente da pessoa. Aquele cara que não gostava de trabalhar, ele passa a conhecer o evangelho, ele vai gostar de trabalhar, ele vai gostar de ganhar dinheiro, de ganhar dinheiro, eu falo, de trabalhar, de ser um bom cristão, de ser um bom profissional. Aquele que não estuda bem, ele vai querer estudar bem, porque ele vai querer fazer melhor para Deus. Tudo que a gente faz, então a mentalidade do evangelho é essa, você tem que ser o melhor em tudo que você faz, você tem que ser o melhor profissional, você tem que ser o melhor vizinho, você tem que ser o melhor tudo. Então, o evangelho quando chega, ele modifica o homem. Não só a roupa, mas a mente, o pensamento dele. Então, o investimento que eu falo, irmãos, é de vocês orarem, de vocês estudarem, de vocês convidarem pessoas. Então, o que eu estou falando aqui, irmãos, não é para me engrandecer, o que eu faço, é para conscientizar os irmãos que dá trabalho. Então, valorizem. Tudo que dá eu ouvi uma palavra do Jorge Madureira, que ele fala, tudo que tem jeito
é o que dá trabalho. As melhores coisas que a gente escolhe é o que dá trabalho. E realmente, quanto mais a gente anda, quanto mais caminha, maior vai ser o nosso sucesso. Não terreno, mas no céu. Então, orem, compartilhem. Eu quero orar mais uma vez e passar a palavra para o pastor. Então, eu peço que vocês clica no Facebook lá quando o vídeo estiver no ar, compartilha, bota no seu Facebook, mostra para o seu amigo, mostra para o seu colega de trabalho, seu colega de faculdade, compartilhe. E hoje eu estou aqui, amanhã pode ser vocês. Entendeu? A intenção é que outros irmãos venham. A intenção é que outros irmãos, olha, irmãos, cheguei aqui preocupado, data show, música, às vezes eu não consigo dar conta. Aí tem que. Eu consegui fazer isso hoje, os plásticos, montar no plástico, trazer um texto bom para vocês poderem ler, levar para casa. Então, passei na Xerox hoje, é muita coisa. Então, vamos dividir as coisas, vamos ajudar, vamos chegar junto, entendeu? Não só nesse trabalho, mas em todos os trabalhos da igreja, entendeu? Porque, como o pastor disse, a gente paga o preço para fazer a obra, mas o preço que a gente paga não é nem 0,1% do que Jesus fez pela gente. Então, alguém já leu a palavra do servo inútil? O que é a palavra do servo inútil? Eu não considero um. Depois do cara ter feito aquilo tudo, o patrão dele chega para ele, você não é mais do que a sua obrigação. Está na Bíblia. Aí a gente fica querendo ser reconhecido, mas o que eu estou falando aqui, irmãos, eu não faço mais do que a minha obrigação. Aos irmãos que estão mais perto de mim, infelizmente eu falo para vocês, vocês também não fazem mais do que a obrigação de vocês, mas é para a glória de Deus. Então, o que Deus fez por nós, obra nenhuma no mundo a gente vai conseguir fazer. Então, a gente vai conseguir glorificar, mas mesmo assim Ele nos ama, mesmo assim Ele nos dá a oportunidade. Amém? Senhor, quero mais uma vez te agradecer, mais uma vez te pedir obrigado, Pai, por esse período de estudo, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Continue nos abençoar, Pai, abençoar esse ministério, Pai, que nosso pastor continue, Pai, com a visão que ele tem, Pai, de crescimento, de investir, Pai, nas vidas, investir, Pai, na igreja, moralmente, fisicamente, estruturalmente, Pai, porque o que fazemos para Ti, Pai, só temos a ganhar, só temos a receber de Ti, Pai, não perdemos nada, só ganhamos, Pai. Quero Te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Mais uma vez eu quero agradecer aos irmãos.